minha dica de leitura para esse fim de semana. Oi gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de leitura de Seduzido pela CEO, lançamento do G.R. Oliveira lá na Amazon. Vou deixar aqui pra vocês o link pra vocês conferirem o livro lá na Amazon, ele tá disponível pra compra e pra aluguel no Kindle Unlimited, e o melhor é que esse é o terceiro volume de uma trilogia, e comprando ele você recebe os outros dois, então é um box com os 3 livros pra você emendar já o fim de semana na leitura dos 3 volumes. Eu fiz um vlog aqui no canal onde eu compartilhei com vocês a experiência de leitura dos 2 primeiros livros da série. Vou deixar o link aqui nos cards, corre lá pra assistir, mas deixa eu dar uma pincelada rápida aqui pra você não se perder nessa história. O primeiro livro é Rendida pelo CEO e nele a gente vai conhecer a história da Beatriz e do Daniel. O Daniel, ele é contratado por muitas empresas que estão ali na beira da falência, precisando se reerguer. Ele trabalha ali na direção de muitas empresas, resolvendo problemas e fazendo com que elas voltem a gerar lucro, e ele é convidado para fazer isso na empresa do pai da Beatriz. Só que, para que isso aconteça, o Daniel ele vai ter que voltar para Florianópolis, e Florianópolis não tem ali umas imagens muito boas na cabeça dele, sabe? Foi a cidade onde ele cresceu, mas ele guarda uma grande mágoa da cidade. No entanto, como o convite parte de um amigo, ele decide ajudar, e chegando lá, ele vai, obviamente, trabalhar com a Beatriz, que também tem um cargo ali na empresa do pai dela, e a gente vai ver como é que esses dois vão, se envolver aí nesse trabalho, como é que as coisas vão acontecer. O segundo volume se chama Resistindo ao CEO e a gente vai conhecer a história da Luísa e do Victor Hugo. A Luísa, ela é a melhor amiga da Beatriz e ela é divertidíssima, gente. Ela é uma personagem maravilhosa e ela acabou de conseguir um emprego numa empresa do ramo que ela sempre sonhou. Então ela tá mais do que empolgada, ela tá assim, soltando fogos de artifício. E aí um ano nessa empresa lá, ela acaba descobrindo que vai existir uma troca ali no cargo mais alto, que é o cargo para qual ela diretamente ali reporta as coisas, com quem ela diretamente trabalha, e quem vai chegar para ocupar esse cargo é o Victor Hugo. Diferente do Daniel, o Victor Hugo, ele é um CEO já todo porra louca, sabe? Ele não se importa muito com as coisas, ele faz as coisas em cima da hora, enfim, ele tem um método próprio de trabalhar que só funciona com ele mesmo, e isso deixa a Luísa fula da vida. E eles dois vão viver aí nesse gato e rato, e a gente vai ver também como é que se desenvolve lendo o livro. Então, sobre esses dois eu comentei mais detalhes lá no vlog. E nesse novo, que é o Seduzido pela CEO, a gente vai conhecer a história da Renata e do Diego. Renata e Diego já vêm aí permeando os outros 2 volumes da série, porque a Renata, ela começou a trabalhar na Argos, a empresa, do pai da Beatriz, como estagiária, e ela sempre teve muita vontade de aprender, ela sempre foi muito curiosa, e assim, o meio corporativo sempre foi uma coisa que crescia uma chama dentro dela. E ela admirava muito o trabalho do Daniel, então, quando ele foi lá para ser CEO da empresa, ela ficou ali igual uma cadelinha atrás dele para aprender tudo, e ele viu que ela tinha esforço, que ela tinha força de vontade, e ele começou a ajudar ela aí. E isso fez com que ela fosse crescendo dentro da empresa, porque ela realmente se importava muito com o que fazia e foi aprendendo muito ao longo da jornada. No segundo volume da série, ela vai aí aproveitar também do tutorado do Victor Hugo, então ela vai ter 2 CEOs que são completamente diferentes na sua forma de trabalhar, ajudando ela ali a conseguir subir mais na carreira, entender mais sobre o mundo corporativo, sobre como gerir uma empresa. E quando ali a Beatriz precisa se afastar do posto de CEO da empresa dela, ela acaba colocando a Renata no lugar dela. A grande questão é que lá no primeiro livro, a Renata ela teve que trabalhar com o Diego. Ela foi tutorada do Diego e ele trabalha na parte de TI, de tecnologia da informação, então ele é tipo muito nerd nessa parte, ele sabe muito bem as coisas, e ele ficou ajudando ali a Renata, só que eles dois nunca se bateram muito, sabe? Alguns bons anos se passaram, o Diego foi trabalhar em outro estado, ficou alguns anos por lá e agora voltou. E ela tá no cargo de CEO da empresa e o Diego vai acabar trabalhando lá pra ela. Só que eles dois já tinham aí essa coisa de gato e rato, mas no fundo tinha o quê? Tinha a vontade, tinha o desejo, tinha o querer se pegar. E aí o Diego, ele marca ali pra sair com a Renata, só que ele dá bolo nela, não fala nada pra ela. E a Renata fica pistola, porque tipo, quem ele pensa que é pra largar ela lá, também não vai sair mais com ele. E o Diego fica ali correndo atrás dela e acaba
criando uns métodos não muito inteligentes, né, pra chamar a atenção da Renata, e ela demite ele porque ele faz umas merda na empresa. Só que depois que ela demite ele, quando eles estão sem esse empecilho, né, de trabalharem no mesmo lugar, ele acaba voltando a se aproximar dela, porque na real o Diego, antes de se dedicar ao meio corporativo, ele era vocalista de uma banda, mas aconteceu alguma coisa no passado dele que a gente vai descobrir conforme a trama vai se desenvolvendo, que fez com que ele abandonasse essa banda. Mas assim, como, né, a força do destino, os integrantes dessa banda surgem ali das cinzas, o Diego decide que tá na hora de colocar essa situação em pratos limpos, e aí ele vai se aproximar e ele vai perceber que essa coisa sempre esteve lá dentro dele, que ele só tava com medo de voltar ali à ativa, porque na verdade era isso que ele gostava de fazer. E ele vai acabar contando com a ajuda da Renata, porque ela vai servir para ele ali como uma base de apoio, dando coragem para que ele continue a carreira, para que ele invista novamente e tentando também descobrir ali o que aconteceu com ele. O romance desses dois começa nessa pegada meio que de gato e rato, depois ali migra um pouco para uma parte mais de amizade, né, da Renata tentando descobrir um pouco mais sobre o passado do Diego, tentando descobrir por que ele é tão fechado, e depois vai de fato para o romance. Nesse livro a gente tem muito dos personagens dos outros volumes também, eu acho isso muito bacana, e eu gostei muito de entender um pouco mais sobre o passado do Diego, porque ele é um personagem que nos livros anteriores aparecia, mas que não tinha tanta voz assim, sabe? A gente não sabia muito sobre quem ele era, porque ele sempre foi muito retraído. E nesse livro que a gente tá vendo pelo ponto de vista dele, a gente conhece um pouco mais sobre esse passado dele, que eu confesso não esperava que fosse assim tão chocante e tão pesado. O que eu gostei muito nessa trilogia é que é muito empoderadora feminina, sabe? As mulheres, elas têm posições importantes na empresa, as mulheres, elas têm voz, elas têm força de vontade, os mocinhos também, apesar de em algumas circunstâncias eles fazem umas merda cabulosa que você tem vontade de ralar a cara no asfalto quente, mas eles também são homens assim muito diferentes e são homens muito agradáveis de lidar. Eu gostei muito desse terceiro volume porque realmente o autor ele conseguiu surpreender bastante na forma de apresentar os personagens, tanto sobre a Renata e sobre o fato dela se sentir muito isolada familiarmente, porque a família dela não se importa muito com as questões profissionais, então ela não tem muito bem com quem conversar, quanto com relação ao Diego e a esses outros amigos dele que a gente não conhece, e essa história de vida dele que a gente também não conhece. O livro tem essa pegada mais sensual, mas a história ela gira muito mais em torno desse casal e da história de vida individual deles dois. A trilogia, no geral, assim, é muito fluida. Os dois primeiros livros eu li em um dia. Esse terceiro livro eu li hoje, assim, também super rápido, então eu indico demais pra vocês lerem no fim de semana. O meu favorito foi o segundo volume porque eu me identifiquei demais com a Luísa. Eu acho que ela foi a personagem que a personalidade mais bateu com a minha, e assim, ele também é o mais sensual da trama. Ele tem umas coisas assim que menino viaja pra outras coisas e eu fiquei, meu Deus do céu, ui. Mas no geral a trilogia toda é muito boa e eu adorei essa possibilidade, né, de comprando o terceiro volume você ler todos os livros, porque tem todos já ali no pacote, então isso é muito bacana. Se você tá procurando aí uma história de CEO com personagens muito envolventes, que tem histórias de vidas aí carregadas, né, de coisas assim que, meu Deus do céu, drama em cima de drama, mas que valoriza a mulher, que tem mulheres aí em postos importantes de empresas e que tem mocinhos muito legais, eu acho que vocês vão gostar bastante dessa leitura. Os livros, como eu já falei, são muito fluidos. Eu gosto muito da narrativa do GR porque você fica preso realmente na trama, é bem desenvolvido, então o livro ele flui muito rápido e é muito gostoso de ler. Todos os três estão disponíveis no Kindle Unlimited, então já faz aí desses as suas leituras deste fim de semana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Me conta aqui se você já leu alguma coisa do GR, o que você achou, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, um beijão e até lá. Tchau!